Bom dia, um feliz sábado para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, que Deus possa estar aí ao seu lado, guiando, iluminando a mente de cada um de nós. Gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, obrigado por tanto amor, tanta bondade, tanta misericórdia. Pai, pedimos a sua guia, a sua direção durante esse dia, onde teremos a continuidade desse congresso, dessa programação. O Senhor possa abençoar cada participante, cada telespectador, cada pessoa aqui da equipe, os aparelhos também, Pai, que tudo possa funcionar, que seja tudo feito para a sua honra, para a sua glória, de acordo com a sua vontade. Também pedimos, Pai, mais uma vez a sua iluminação nesse assunto de tanta importância e de tanta urgência. Possamos entendê-lo da melhor forma possível e colocá-lo em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o evangelismo urbano. Esse assunto que é a continuidade do assunto de ontem. Se você não viu a palestra de ontem sobre finalizando a obra, eu sugiro que você depois você aí procure no canal esta palestra de ontem, porque essa é a continuidade. E a gente vai falar sobre o evangelismo urbano, especialmente sobre o evangelismo no tempo do fim. E o que isso tem a ver com a chuva serôdia. Chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia é um dos últimos movimentos que vão acontecer no fim dos dias. É um movimento poderoso que todo mundo irá sentir. Muitos não irão perceber, aqueles que não receberem a chuva não irão perceber o que está acontecendo, mas aqueles que estiverem abertos para a palavra de Deus, estiverem abertos para as realidades eternas, essas pessoas irão sim ver, sentir e serem também impactadas pelo derramamento do Espírito Santo. Esse movimento vai lavar o mundo inteiro em um curto período de tempo. E a gente vai ver que movimento é esse. Agora, para criar uma fundação sobre esse tópico, nós precisamos ver a citação mais famosa de como se fazer evangelismo. O verdadeiro sucesso evangelístico. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se com o povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me. Aqui diz que existem quantos métodos eficazes para se evangelizar? Apenas um método. Só existe um método que tem verdadeiro êxito. Pode ser que existam outros métodos que tragam um falso êxito, não é? Porque aqui está falando de um verdadeiro êxito. Mas só existe um método que traz verdadeiro sucesso no aproximar-se com o povo. E qual é esse método? Olha só o que Cristo nos deixou. Isso aqui é uma pérola para nós que estamos querendo finalizar a obra, para nós que estamos querendo evangelizar. Isso aqui é o princípio, é a base de tudo. Então olha só o que Jesus fazia. Jesus se misturava com os homens. Se misturava? Então quer dizer que a gente também precisa se misturar e não se isolar? Jesus se misturava, Jesus andava com fariseus, com publicanos,
com prostitutas, mas ele não se contaminava com o estilo de vida deles. É totalmente diferente. Devemos sim estar onde as pessoas estão, devemos sim alcançar as pessoas onde elas estão, mas sem a condescendência, sem nos misturarmos com o estilo de vida dessas pessoas. Errado, um estilo de vida de pecado, não é isso que o texto diz, não é isso que Jesus fazia, não é verdade? Mas ele então se misturava com os homens, com essas pessoas, com os pecadores. Mas ele não só se misturava, ele misturava com uma pessoa que lhes desejava o bem. De fato, Jesus deseja o bem. Desejava o bem. É assim que nós devemos fazer também. E aí, uma vez que ele já estava, então, ali com as pessoas, no meio das pessoas, mas sem se contaminar com o estilo de vida delas, ele manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. Aqui está a chave, talvez, desse texto. Então, além de se misturar com as pessoas, estar onde elas estão, Jesus, ele amava as pessoas, então ele era simpático com elas, mas ele atendia primeiro às necessidades dessas pessoas. Muitas vezes a gente já quer chegar, a gente nem conhece a pessoa, e a gente já quer chegar oferecendo um estudo bíblico, por exemplo. Acabou de conhecer, oi, quer um estudo bíblico? Na maioria das vezes, não sei a sua experiência, mas a minha, quando eu fiz isso, maioria das vezes, 99% das vezes, a pessoa disse, não, lógico que não, nem te conheço, nem te conheço, o que você quer me dar um estudo bíblico? Agora, quando a gente segue o método de Cristo, vê o que a pessoa está precisando, o que ela está necessitando, quais são as necessidades básicas dela. Às vezes a pessoa não tem nem comida na casa, por exemplo, está precisando de outras coisas, ou às vezes a pessoa não é pobre, então ela está precisando de outras coisas, ela está com problema com o filho, ela está com problema na saúde, e é por isso que a mensagem de saúde ela é o braço direito, porque a gente está num mundo que está doente, né? Um mundo onde 70% das mortes são causadas por estilo de vida. Então todo mundo, rico, pobre, negro, branco, todo mundo precisa, alguém da família está doente, precisa de alguma coisa relacionada à saúde. Então por isso que a mensagem de saúde ela quebra essas barreiras. Mas o assunto não é esse agora. Mas quando a gente manifesta, então quando a gente ajuda nas necessidades da pessoa, pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, pode ser uma mudança que a pessoa tem que fazer, nós abrimos a porta do coração dessa pessoa. E essa pessoa fica mais aberta para que depois a gente introduza o nosso estilo de vida, o que a gente acredita, a nossa filosofia, Deus, religião, enfim, Jesus e por aí vai. E é isso que Jesus fazia. Então ele ministrava as necessidades, com isso ele ganhava confiança. É a lógica. Então, depois, ele ordenava, segue-me. Então, depois que ele já se misturou, depois que ele manifestou simpatia, depois que ele ministrou as necessidades, depois que ele ganhou a confiança, no final, ele dizia, segue-me. E hoje, muitas vezes, eu e você, e alguns outros meios estão fazendo da forma errada, está colocando a carroça na frente dos bois, né? Não se mistura, não atende às necessidades, não ganha confiança, mas já ordena, segue-me. Vem fazer um estudo bíblico, vem para a minha igreja. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, Cristo tinha um método melhor. E esse é o método de Cristo. Agora, se a gente for lá para Jó 29, vou pedir uma Bíblia, que eu acabei esquecendo a minha aqui. Tem uma Bíblia aqui. Acho que a minha está aqui na minha mochila. Posso sair daqui? Sair do protocolo aqui? Beleza. Obrigado. É ao vivo, gente.
É ao vivo. Abra sua Bíblia aí em Jó 29. Jó 29, versículo 7. Acompanhe aí e vamos ver o que Jó fazia lá na sua cidade. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Espera um pouquinho aqui. Quando eu saía para a porta da cidade, Jó morava afastado da cidade. Jó morava numa grande fazenda. A gente vê isso lá no início do livro, né? Ele tinha um monte de camelos e de bois, e de casas e de funcionários. Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem com mais posses daquela época. O homem mais rico daquela época. E ele morava próximo a uma grande cidade, a maior cidade daquela época, que era a cidade de Ur. E aqui já tem um princípio, né? Que a gente pode imitar a Jó. Morar próximo às cidades, né? De forma com que eu possa evangelizar as cidades, né? Mas ao mesmo tempo não se contaminar com tudo que existe de ruim nas grandes cidades. E aí ele então saía para a porta da cidade. E aí quando ele chegava na cidade, olha o que acontecia. Na praça era-me dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Olha os idosos que eles faziam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes, os vereadores da cidade, né? O que eles faziam? Reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Então, olha só. Jó, o homem mais rico da sua época, quando ele ia para a cidade, todas as pessoas respeitavam a ele. Os vereadores se colocavam em pé, os príncipes, os moços se retiravam em sinal de respeito, os idosos se levantavam, se punham em pé. Os vereadores colocavam a mão sobre a boca. Jó chegou. Olha só, é Jó que chegou. E Jó tinha um tremendo respeito, uma tremenda admiração por todas as classes e idades da sua cidade. O que será que Jó fazia para ganhar e para ter tanta influência, para ter tanta admiração das pessoas da sua cidade? Olha só o que será que ele fazia. Verso 12 diz assim: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Olha, livrava os pobres que clamavam. O órfão também ele ajudava. Verso 13. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Ajudava as viúvas. Conversava com as viúvas. Com as pessoas que estavam sós. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como um manto e turbante era a minha equidade. Jó era uma pessoa idônea. Jó era uma pessoa íntegra. Aliás, no começo do livro, você conhece a história, diz que Jó era o único justo que vivia na terra. Então, apesar de rico, apesar de abastado, apesar de ser o homem mais rico do mundo, aqui a missão dele era usar todos os seus dons, talentos para a glória de Deus. Todas as suas empresas, funcionários, tudo
para Deus. E por isso ele tinha esse respeito, essa admiração na cidade. Mas não para por aí. Verso 15 diz: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Até aqui. Gente, vocês entenderam o que vocês acabaram de ler aqui? Jó, ele tinha todo esse respeito, essa admiração. Porque ele ajudava a viúva, ele dava... O que é servir de olhos para o cego? Ele pegava o cego e levava. Onde você precisa ir, meu filho? Está indo lá no dentista? Vamos lá que eu te levo. Quer ir no supermercado? Vamos lá, eu te levo. Pega meu carro aqui, pode ir. Né? O meu funcionário te leva. A viúva, conversava com as viúvas. O coxo, o que é servir de pernas para o coxo? Também levava o coxo aonde ele precisava ir. Gente, então a gente está falando de uma pessoa abastada, rica, que usava todos os seus dons, todos os seus talentos. Lembra da palestra de ontem? Mateus 25. Todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas empresas, todos os seus funcionários. Para quê? Para ser uma bênção na sua sociedade. Para ser uma bênção onde quer que ele estivesse. Se tu, pois, uma bênção. Ele era um filho de Abraão. E aqui, o que é isso, né? Isso é usar o método de Cristo. Ele estava simplesmente usando o método de Cristo. Ele primeiro entendia as necessidades de cada pessoa e atendia essas necessidades. Então, ele não estava apenas pregando o Evangelho. Ele estava vivendo o Evangelho. Ele estava praticando o Evangelho. Demonstrando o Evangelho. Então, depois disso, ele podia dar um sermão, se ele quisesse. Depois disso, ele podia oferecer um estudo bíblico, se ele quisesse. Depois disso, ele podia convidar essa pessoa para ir na igreja dele. Será que depois disso, eles iriam aceitar? Olha só, verso 21, o que diz? O que acontecia quando ele queria falar alguma coisa? Os que me ouviam esperavam o meu conselho. Guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorriam-me. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Gente, esse era o método de Cristo. Jó usava o método de Cristo. Atendia as necessidades. Ganhava confiança. E depois ele pregava. Depois ele dava um estudo bíblico. Nós precisamos de mais pessoas, mais cristãos, mais adventistas, como Jó e como Cristo. Vamos ver como que a gente pode usar isso para evangelizar as cidades, assim como Jó fez. Ele evangelizou a maior cidade do mundo da sua época. Não há mudança nas mensagens que Deus enviou no passado. O trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. Quando uma coisa é essencial, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que é essencial, por exemplo, na nossa saúde? Água, ar. Sem água, sem ar, por exemplo, comida, né? Sem comida a gente fica aí uns dias
Sem água a gente fica uns diazinhos menores, né? Ou mais curtos, menos tempo. Agora, sem ar, 5 minutos, 10 minutos, nem isso, né? A gente morre. Então, se o trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo, quer dizer que sem o trabalho nas cidades, a igreja morre, a espiritualidade da igreja morre. Agora veja essa citação. É uma profecia. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, qual que é o resultado? O resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Gente, qual é esse poderoso movimento quando a gente estuda aqui o contexto dessa citação? Esse poderoso movimento, como nunca foi testemunhado, é a chuva serôdia. É o alto clamor. E nós queremos que ela aconteça ou não queremos? Queremos, temos orado para isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos cooperar, porque Deus faz tudo com a cooperação do ser humano. Ele não faz... Ele não trabalha sozinho. Deus trabalha sempre com a cooperação divino-humana. E aqui está. Quando as cidades forem trabalhadas, então a chuva serôdia vai acontecer. Esse poderoso movimento. E como nós devemos trabalhar as cidades? Ellen White, ela teve uma visão de como os negócios dos adventistas deveriam ser. E ela chamou essa visão que ela teve de colmeia, em inglês, beehive. E ela viu São Francisco como uma colmeia. E ela diz que viu essas abelhas da colmeia, que são os membros da igreja com negócios. Lembra da palestra de ontem? Se você não assistiu, assista. Com negócios, empresas, essas abelhas representavam as empresas e os negócios dos adventistas. E ela disse que essas abelhas não paravam, elas trabalhavam o tempo inteiro. Já observou uma colmeia? É a abelha voando para lá, para cá, não para. É a abelha entrando, a abelha saindo, a abelha em volta. E é assim que ela teve essa visão. E olha só como foi essa visão. E isso, queridos, aconteceu. Mas também voltará a acontecer. A pergunta é, você vai fazer parte dessa colmeia? Vai fazer parte desse movimento, desse grande movimento? Olha só a visão. Durante os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, não é pela instituição aqui, tá? Lembra que na citação de hoje é quando nós, os membros leigos, os 99%, juntarmos os nossos esforços aos de ministros e pastores, né? Ou se isso não acontecer, na verdade a citação diz, se isso não acontecer, se nós não juntarmos os nossos esforços aos ministros e pastores, a obra jamais será concluída. Então, aqui é os membros leigos juntando seus esforços ao de ministros e pastores. E o que eles faziam? Visitação dos enfermos, fundação de lares para órfãos. Conte aí quantos negócios vão ter. A obra em favor dos empregados, cuidado dos doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura, promoção de classes de sobrevida saudável, cuidado dos enfermos, uma escola para crianças. Aqui também um lar para trabalhadores, uma missão médica e salas de tratamentos também. Além disso, um armazém de alimentos saudáveis. Além disso, um restaurante vegetariano que fechava aos sábados. Mais algum? Ah, tem mais. Aqui ainda fala que no Ancoradouro tinha trabalho missionário a bordo.
E olha o resultado, gente. Olha quantos negócios, alguém contou aí? Uns 15. Olha só, e o resultado de todas essas empresas de adventistas trabalhando em conjunto, sendo bênção para a sociedade, sendo bênção para a comunidade, tendo como objetivo principal evangelizar, mas também ser lucrativo, também ser sustentável. Resultado, em várias oportunidades, nossos pastores dirigiram reuniões em grandes salões da cidade. Grandes salões. Gente, não cabia na igreja, eles tinham que alugar salão. Qual foi a última vez que a nossa igreja precisou alugar algum salão para caber todo mundo que veio para o evangelismo? Isso não acontece, né? Agora na pandemia, pior ainda, né? Não pode mais. Mas vamos pensar 2 anos aí para trás. Quando a gente faz evangelismo, vem umas 20, 30, 50 pessoas, se a igreja for maiorzinha, né? Mas não tem que alugar salão. Será que a gente não está fazendo alguma coisa, está faltando alguma coisa aí nas nossas táticas, né, de evangelismo? Aqui está. Esse era o método de Cristo. Todas as empresas de irmãos, vários negócios, cada um no seu ramo, cada um na sua profissão, tendo como objetivo principal evangelizar, tendo como objetivo secundário ser bênção para a sua comunidade. E terceiro lugar, ser autossustentável, ser lucrativo. E o resultado é que esses irmãos iam sendo impactados. E aí, quando vinha o evangelismo, eles tinham que alugar grandes salões na cidade. E assim, a mensagem de advertência foi dada a muitos. Esse foi o resultado, queridos. Agora, qual é a ligação entre o trabalho nas cidades, que no começo eu falei, né? Qual é essa ligação do trabalho nas cidades e a chuva serôdia? Bom, a gente já viu aquela citação, né? Que quando as cidades forem trabalhadas como deveria, então se colocará em movimento, vai acontecer um grande movimento, qual nunca foi visto na face da terra. Então, queridos, olha só. É como se fosse um efeito dominó. Uma coisa leva a outra e os eventos finais vão acontecendo. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra com a sua glória, aqui está bem claro que a chuva serôdia, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser o quê? Cooperador de Deus. Co-worker, trabalhar junto. Cooperador, trabalhar junto com Deus. Deus sempre trabalha em cooperação com o ser humano. Então, o grande derramamento não acontecerá sem que o povo de Deus não conheça por experiência o que é ser cooperador de Deus e qual a melhor maneira de sermos cooperadores de Deus, colocando o meu dom, o meu talento. Se você é advogado, é o seu dom, é o seu talento. Se você é mecânico, é o seu dom, é o seu talento. Se você é publicitário, é o seu dom, o seu talento, a sua paixão. Para quê? Para evangelizar, ser bênção na terra, atender às necessidades das pessoas. Cooperador de Deus. E aí o Espírito Santo será derramado. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Uau! Às vezes a gente ora pelo derramamento da chuva serôdia, a gente ora pelo derramamento do Espírito Santo, e a gente não entende por que as nossas orações não estão sendo atendidas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Está faltando eu colocar a minha profissão, o meu negócio, a minha empresa, o seu dom, o seu talento, em inteira consagração, para ser usado por Deus. Deus não quer te usar no final de semana. Deus não quer te usar
do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado só. Que bom se você já está sendo usado nesse período. Deus quer te usar o dia inteiro, a semana inteira, da hora que você acorda e na hora que você estiver dormindo também, se possível. Consagração completa. E aí o Espírito Santo será derramado. Mas, isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Com essa citação, eu sou tentado a entender que quando 50% da igreja e mais um for cooperador, entender essa visão de colocar a sua empresa, seus dons, talentos, tudo para a glória de Deus, para ser bênção na sociedade, para evangelizar, quando 50% da igreja e mais um acontecer, fizer isso, o Espírito Santo será derramado. Agora, enquanto 50% menos um, o Espírito Santo não será derramado. Não há mudança. Vamos conectar essa citação com a próxima. Não há mudança nas mensagens que Deus enviou no passado. O trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. Quando as cidades forem trabalhadas, eu estou relendo a citação que eu já li lá atrás. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento, o qual nunca foi testemunhado. Então, quando nós trabalharmos as cidades, usando nossas empresas, nossos dons e talentos, profissões, durante toda a semana, evangelizando, sendo bênção, isso é trabalhar as cidades. Quando a gente trabalhar as cidades, então, por-se-á esse movimento, a chuva serôdia vai cair. Agora 50% da igreja, mais de 50% da igreja está cooperando. A chuva serôdia vem e aí toda a teologia dos eventos finais ela pode se cumprir. Lei dominical, decreto e Jesus volta. Primeiro nós trabalhamos as cidades. Depois os eventos finais se cumprem. Em cada cidade devia haver uma missão urbana que fosse uma escola de preparo para obreiros. Essa é a vontade de Deus também. Muitos de nossos irmãos são passíveis de condenação à vista de Deus, porque não têm feito o trabalho que Ele queria que fizessem. Querido amigo que nos acompanha, você está usando a sua profissão, o seu dom, o seu talento para trabalhar as cidades, para atender a necessidade das pessoas, para ser bênção na sua comunidade? Cada um pode pensar nessa questão. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Precisamos trabalhar junto com eles, unidos. Precisamos finalizar a obra unidos. Senão a gente vai ficar aqui por mais não sei quantos anos. Vamos usar esse pouco tempo que nós temos para cumprir a obra, para finalizar essa obra, para unir os nossos esforços e finalizar essa obra para que Jesus volte logo. Porque longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele segundo a sua habilidade. Qual é a sua profissão? É segundo a sua habilidade. Qual que é a sua paixão? O que você ama fazer? É segundo a sua habilidade.
quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Amém. Queridos, se você entender isso e usar os seus dons, os seus talentos, a sua profissão, se você dedicar a sua empresa a Deus, se você fizer com que a sua empresa tenha como principal objetivo evangelizar, ser uma bênção para a sociedade, ser uma bênção para a comunidade, atender as necessidades das pessoas, você vai estar cumprindo a profecia. A chuva serôdia será derramada. Jesus pode voltar. Você estará sendo como Jó. E quando você chegar na sua cidade, os velhos vão levantar. Os moços vão tampar a sua boca. Os meninos vão apontar, olha só. É o Marcos que está chegando na cidade. É o João que está chegando ali. É a Maria. Olha só, é a Ludmila que está chegando na cidade. Ele é uma bênção, ele usa a sua empresa. Ele usa seus funcionários para ser uma bênção nessa cidade. Olha só. É o Daverne. É o Daverne chegando em Tatuí. Aqui em Quadra. O projeto dele é uma bênção nessa cidade. Olha só. Eles são uma bênção aqui pra gente. Eles fazem de tudo. Tem uma igreja lá. Olha só. É o Tadeu. É o Marlon. Olha só. Eles estão chegando aqui. Eles usam todos os seus dons, todos os seus talentos para ser uma bênção aqui pra gente. Eles têm nos ajudado tanto. O caráter de Cristo será refletido em você. Jesus pode refletir a sua glória através de você, através da sua empresa. E você pode ser, assim como Jó, assim como Cristo, uma bênção, assim como Abraão, uma bênção aonde quer que você esteja. Aí sim, aonde quer que você esteja. Jesus, aí sim a chuva serôdia vem, os eventos finais acontecem e Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar mais uma vez. Santo Deus, louvado seja o seu nome, Pai. Pai, talvez muitas pessoas nunca tivessem entendido essa questão dessa forma. Nunca tivessem entendido o que a minha profissão, o que o meu talento tem a ver com a segunda vinda de Cristo. O que a minha profissão tem a ver com o derramamento da chuva serôdia. Mas, Pai, pela sua graça, que agora, entendendo essa questão, cada pessoa ache o seu dom, o seu talento, a sua paixão e dedique tudo a Ti. Durante todo o tempo, Pai, do acordar ao deitar, nós possamos dedicar tudo a Ti. Que possamos ser uma bênção aonde quer que nós estejamos, mas uma bênção na sociedade, uma bênção na comunidade. Que as nossas empresas sejam canais de bênção, canais de evangelismo, canais da sua glória, para que esse mundo veja luz nas trevas, bênção em meio a tanta maldição.
Usa-nos, Pai, poderosamente, porque nós queremos estar unidos nesses últimos dias, unidos aos nossos líderes, para finalizar essa obra, para que o Senhor volte logo e a gente vá embora para casa. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.